Então tá, bom dia. Eu e Guma, Guma e eu. Ela com esse olhar distante, filosófica, certo? E eu aqui olhando para ela, tá certo? Quando eu fixo bem a testa dela, parece que tem assim um desenho de borboleta. Outras pessoas olharão e verão outras coisas aí, certo? Mas eu vejo ali, bem assim, entre os olhos, né, uma borboleta, tá certo? Mas vamos deixar Guma, tá certo? E vamos ao que interessa. Hoje é o primeiro dia de novembro, certo? Sexta-feira, né? Acho que não ficou nada pendente de ontem para hoje. Se ficou, bicho, já era, tá certo? Eu não vou atrás, não. Hoje o primeiro é de 1º de novembro, certo? Esse mês é de 30 dias, certo? Aí depois vem dezembro, mês de 12 dias, e aí, sabe, 2024 vai pro saco, né? Como a gente diz. Mas deixa eu falar uma coisa. No 247 hoje, o 247 é um canal, sabe, onde eu faço ali, sabe, jornadas de atualização, de informações de acontecimentos nacionais, tá certo? Eu não me ocupo tanto com as questões aqui locais, sabe? Faz tempo que eu não me preocupo com as questões locais aqui da cidade de Belém e com o estado do Pará. Às vezes aqui e acolá, sabe, eu dou uma espiada, entendeu? Mas assim, tá certo? Eu me dedico mais assim às questões macro, sabe? Como a gente dizia nas análises de conjuntura que a gente fazia, sabe? Do que as questões micro, certo? Eu não sei. Talvez para não sofrer tanto, tá certo? Mas assim, vejamos então. Para hoje, certo? Uma efeméride para hoje seria o Congresso de Viena, tá certo? E uma data religiosa protagonizada por um papa, certo? Um dirigente da Igreja Católica chamada Pio XII. Eu vou começar aqui, o que já está aqui, o Congresso de Viena, tá certo? Congresso de Viena. Aqui tem um mapa da Europa, tá certo? Eu estou vendo ali a bota, certo? A bota ali da Península Itálica. Estou vendo ali uma parte amarela, eu não sei que parte amarela é aquela, certo? Eu acho que aquela parte amarela deve ser ali o que corresponde à Alemanha, tá certo? Tem uma parte azul, tem uma parte ali, um azul clarinho, certo? E vou ali na direção para a esquerda, a minha esquerda, certo? E eu não sei onde é que vai dar mais, sabe? Mas acontece o seguinte, bora ver aqui. O Congresso de Viena, o que foi o Congresso de Viena, tá certo? Por que é que hoje é uma data histórica, tá certo? O Congresso de Viena foi uma conferência entre embaixadores das grandes potências europeias que aconteceu na capital austríaca entre setembro de 14 e junho de 15, cuja intenção era de redesenhar o mapa político do continente europeu após a derrota da França napoleônica na primavera anterior, tá certo? Este congresso pretendia também restaurar os tronos das famílias reais derrotadas pelas tropas de Napoleão com a restauração dos Bourbons. Vejamos aqui, Napoleão. Napoleão foi um estadista e líder militar francês que ganhou destaque durante a Revolução Francesa e liderou várias campanhas militares de sucesso durante as guerras revolucionárias francesas. Foi imperador dos franceses como Napoleão I de 1804 a 1814. Esse cara realmente ele apareceu ali, sabe, quando os burgueses franceses em Paris, notadamente em Paris, sabe, fizeram um movimento para destronar o imperador de turno na época, certo? Eu acho que era... Quem era que governava a França, sabe? Não vi o nome agora aí, mas é manjado o cara, rapaz, o marido da Maria Antonieta, certo? Porra. Mas assim, vejamos, depois a gente vê isso aí. Vejamos, deixa eu me ver aqui. Aqui não tem lugar nenhum que possa falar, tá certo? Aqui falou dos Bourbons, a Casa Real de Bourbon, em castelhano Borbone, em italiano Borbone, é uma família nobre e importante casa real germânica descendente dos francos. Durante o século XVI, os reis Bourbon governam França e Navarra. Já no século XVIII, membros da Casa de Bourbon detiveram, aí vai o blá 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 para adiante, certo? Então nós estamos falando aqui da nobreza, certo?
A Revolução Burguesa, os burgueses é o seguinte, rapaz, olha, quando começou essa história aí do Neolítico, sabe, e a apropriação dos excedentes, as feiras livres, sabe, as feiras ganharam espaço, certo? Ganharam espaço no mundo. E quem aí, sabe, fazia trabalhos em feiras vendendo mercadorias não, vendendo bagulhos aí, sabe, alimentos, roupas e o que mais pudesse ser trocado por, aí, sabe, por moedas, entendeu? Aí, sabe, foi levando a vida, tá certo? E dessas feiras livres surgiu o mercado, certo? E esse mercado foi se tornando aí abstrato, certo? E hoje, quando a gente fala em mercado, é uma figura, é um conceito que se opõe a Estado, tá certo? E quando se fala em mercado, a gente lembra mercadoria, e quando fala em mercadoria, a gente lembra ali os filósofos franceses ali, digo, ingleses da economia, escoceses, na verdade, Adam Smith, notadamente, sabe, com David Ricardo, e Marx, na Alemanha, tá certo? Quando fala de mercadoria, e falando de Marx, se lembra capital. Mas o fato é que esse papo todo começa aí, essa fala de burguês, burguês, burguês. Mas os burgueses, sabe, são aqueles que na Idade Média habitavam os burgos. E eram os comerciantes, sabe? Comerciantes que operavam também emprestando dinheiro, sabe? Os caras tinham muito dinheiro, sabe, guardados ali, sabe, em meias e em colchões, certo? E eles costumavam, então, financiavam caravanas, financiavam transações comerciais, tá certo? Outro dia eu estava lendo sobre os grandes escravagistas na Suíça, certo? A Suíça ali, rapaz, é uma mão de gato, ela fica quietinha ali, sabe? Mas no passado, não muito distante, há uns 200 anos atrás, sabe, havia ali suíços, naquelas cidades ali da Suíça, não vou lembrar o nome de cidade da Suíça agora, tá certo? Mas que os caras, sabe, financiavam navios negreiros, certo? Navios para trazer escravos negros, sabe, para trazer negros do continente africano para virem para vários lugares aí, sabe, do mundo, a Inglaterra, Estados Unidos, sabe, Brasil e outros países aí, aquelas ilhas ali caribenhas, sabe, porra. E os caras não apareciam, esses branquelos aí da Suíça, certo? Eles apareciam apenas ali emprestando dinheiro, sabe? E cobrando aí, fazendo investimentos, sabe? Comprando navios, guarnecendo navios, sabe? E os navios chamados navios negreiros, entendeu? Aquela coisa toda. E esses caras não prestam, tá certo? E eles estavam na Suíça. Mas eles eram comerciantes e no tempo, na Idade Média, eles eram chamados habitantes do burgos, certo? Digo, na Idade Moderna, certo? Eles vão assumir aí a cara de comerciantes e não resistiam, sabe? Se fossem chamados de burgueses. E na França eles eram chamados de bourgeois, certo? Le bourgeois, não sei se é le bourgeois, le bourgeois, entendeu? E esses caras... Desculpem, isso é consequência ainda, sabe, depois de quase 20 dias, da minha contaminação por vírus respiratórios. Mas o fato é, rapaz, que os bourgeois, sabe, ali em Paris, sabe, eles apoiaram a iniciativa de uns intelectuais ali, sabe, na França, sabe. Esse pessoal que colocava a boca no trombone, rapaz, os caras que faziam, que escreviam livros, que davam aula, sabe, não sei se eles falavam em praça pública, sabe, eu não sei onde é que eles falavam, mas o fato é que eles, sabe, falavam, tá certo? E falavam ideias para mudar, sabe, para encarar aí a organização social que havia na época. Na França desse tempo aí, sabe, no século XVIII, certo? Havia ali, sabe, os burgueses não contavam. O que tinha eram os nobres, os eclesiásticos, certo? E o povo, o populacho, tá certo? E no meio do populacho, os burgueses ali disfarçados, sabe, feito gatos, entendeu? Esses caras não prestavam. Aí foi assim que eles foram instrumentalizando, sabe, pagando, financiando, como eles fazem hoje aqui no Brasil, certo? Os caras liberaram o orçamento nacional através do Paulo Guedes em 20, sabe, para financiar a campanha do Bolsonaro, quase que ele ganha, tá certo? Foram 400 bilhões. E agora, nessa campanha agora de 22, foi o Lira e o Pacheco, sabe, que liberaram adoidadamente aí, sabe, um tal de orçamento secreto, que elegeu, rapaz, 4 mil, certo? 4 mil cidades hoje são ocupadas por forças de direitas, sem contar as cidades que o PL ganhou, o partido do Valdemar da Costa Neto e de Bolsonaro, sabe? Ganharam aí, sabe? 800 cidades, tudo isso, não, 800 cidades são as cidades que o PSD e o MDB, sabe, faturaram, cada um com aí cerca de 800 cidades cada um, tá certo? Me parece que os
do PL, certo? Como é que chama o pessoal? Os pelistas. Os pelistas, certo? Ficaram com 700 e poucas cidades, a cidade para Dedé. Eu sei que eles fecham hoje, as forças de direita hoje no Brasil, fecham 4 mil cidades. Mas não tem novidade nisso, bicho, porque quando o Lula foi enfrentar Bolsonaro em 2022, certo? Digo em 2022, sim, em 2022, certo? Ele não tinha o PT, sabe? Só o PT não tinha força. E os partidos de esquerda, sabe? PT, PSOL, sabe? E aí, sabe? E basicamente esses dois aí não tinham força, rapaz, sabe? Tinha 30% aí, mais ou menos, da população brasileira aí marcha com o PT e com o PSOL, certo? E só, tá certo? E 70%, sabe, são forças de direita. Esse é o papo. Sabe? São 10 minutos já de vídeo, tá certo? Eu só sei dizer que hoje a direita, sabe, além de comandar a coalizão que o Lula preside, certo? E é por isso que eu venho insistindo, sabe, que o Lula, sabe, não passa de um Dom Quixote, porque é assim, bicho, olha, no tempo ali, sabe, da Revolução Burguesa, certo, lá na França, os burgueses financiaram o movimento, tudo bem, tá certo? Os burgueses com os sans-culottes, sabe? Faturaram ali, sabe? Derrubaram os nobres. Só que os nobres, sabe, aí, sabe, aproveitaram a fraqueza, sabe, do poder político, o rombo que deixou Napoleão, certo? E perdendo a guerra aí, sabe, e entregando os pontos em 1814. Foi justamente aqui o que fala, certo? Digo aqui, sabe, na capital austríaca, entre setembro de 1814 e junho de 1815, aconteceu o tal Congresso de Viena, tá certo? Foi quando aí embaixadores das grandes potências europeias, sabe, sabe, Alemanha, sabe, não sei quem mais, aqui não diz quem foi, cadê, onde é que eu ia falar, tá certo? Aqui está falando da Batalha de Waterloo, foi onde Napoleão se ferrou contra o Wellington, certo? Mas aqui é assim, tá certo? Daqui fala bem aqui assim. Os países vencedores contra o Napoleão, Áustria, Rússia, Prússia e Reino Unido, certo? Esses países se reuniram, eu falei de Alemanha, mas a Alemanha não está aqui, tá certo? Esses países se reuniram através de seus embaixadores, certo? E fizeram aí uma nova, aqui está dizendo melhor, olha, Império Austríaco, Reino Unido, Prússia, Império Russo, Estados Papais, Espanha, Portugal e França. A Alemanha está fora, tá certo? Eu só sei que esses países aí se reuniram, sabe, e redesenharam o mundo, tá certo? E disseram onde é que eles iam. São todos colonialistas, tá certo? Todos colonialistas, sabe? A gente vai dar um tempo aí nos impérios, veja que nós estamos já no século XIX, tá certo? O Reino Unido, sabe, ele faturou aí, sabe, um império, salvo engano, seria o caso de verificar. Acho que eu verifico amanhã o Império Britânico, certo? Mas acho que foi no século XVIII. No século XIX, eu acho que no século XIX eles estavam lá, rapaz, para as bandas das Índias, sabe? Mas foi no século XVIII, eu acho, em 1700, que eles tiveram uma grande armada, os ingleses, sabe? E saíam por aí, sabe? Eu acho que a grande parte dos navios negreiros, sabe, eram britânicos. Mas o fato é, bicho, que não adiantou nada. O pessoal das dinastias, o pessoal, sabe, que sempre se aproveitou da apropriação dos excedentes da produção, sabe, desde o Neolítico, sabe, e que se escalam e se chamam de nobres, sabe, e dinásticos, sabe, e se chamam de patrícios. Ontem eu estava vendo aí, sabe, um jornalista, um jornalista do 247 fantasiado de Foundation Fathers, os pais fundadores, aqueles caras ali, sabe, do tempo da colônia estadunidense ali, sabe, contra os anglo-saxões ali, sabe, o pessoal da Inglaterra, entendeu? Quando eles fizeram ali nos Estados Unidos a rebelião contra o colonialismo, tá certo? Eles eram chamados, os que restaram ali, os que comandavam, George Washington, por exemplo, certo? Era um pai fundador, tá certo? Mas o fato é, sabe, que os pais fundadores, mesmo não tendo sangue azul, certo? Eles se fizeram e se fazem assim na força, tá certo? Hoje tem um tal de Rogério Andrade, sabe, que opera no Jogo do Bicho, ele foi preso aí, sabe, por ter mandado matar o genro dele, certo? Aqui em Belém teve um cara, rapaz, tem um cara que mora ali em Capanema, sabe? Eu não sei como é que ele tá, se falava aí um tempo atrás aí, sabe, uns 2 ou 3 anos atrás, que ele estava nos Estados Unidos cuidando de um câncer, não vou lembrar o nome dele agora, sabe? Mas ele tem um filho que eu também não sei se ainda é deputado estadual aqui na capital, tá certo? Acho que é Zé Neto o nome do cara, entendeu? E eles vêm ali da região de Capanema, rapaz, que é uma cidade aqui a uns 150 quilômetros de Belém, eu acho, sabe? E esse pessoal aí, sabe,
Eles operavam, sim, o pai desse Zé Neto aí um dia mandou matar aqui em Belém, no centro da cidade, sabe, o genro deles, a ver se pode. Então, assim, o Rogério Andrade mandou matar, sabe? E só que esse cara não é de nobreza, ele não tem sangue azul, mas ele se proclamou, sabe? Ele comprou o título de membro, sabe, da nobreza, tá certo? E é um cara destacado. Então é assim, teve um cara que zoou lá pela minha região, ali no Vale do Xingu, sabe? Que comprou também um título, o título de coronel, sabe? E ele ganhou dinheiro, um baiano, rapaz, um tal de Zé Porfírio, tá certo? E foi passando, passando, passando. O cara chegou até a comprar um vapor, eu acho, sabe? Para subir ali o Amazonas e depois o Xingu e ali depois ali, como é que chama aquele rio ali, sabe? Tucuruí, tá certo? E ia até o Porto de Vitória na época, certo? Que hoje é Vitória do Xingu, tá certo? Ele entrava e ficava por ali. Eu não sei se ele chegava ali, sabe? É no Porto de Vitória. Mas assim, as pessoas no mundo, sabe? Elas vão ganhando dinheiro, ganhando dinheiro. Foi o que aconteceu com os burgueses, tá certo? Os burgueses não conseguiram, os nobres do tempo dos burgueses, até ali, sabe? A revolução, ali os movimentos, as insurreições aí burguesas, tá certo? Eles não conseguiam comprar títulos para invadir a corte dos reis, certo? Não conseguiam, tá certo? Mas eles invadiam ali a corte eclesiástica, tá certo? Burgueses conseguiam furar. O pai do Lutero, por exemplo, sabe, meteu o Lutero numa organização religiosa, sabe? Eu não sei se ele queria fazer de Lutero um papa, entendeu? Eu não sei. Mas o pai do Lutero era um comerciante, tá certo? Então é assim, rapaz, esse pessoal do comércio, porque eles têm dinheiro, eles acham que pode comprar tudo, tá certo? Aí encontram resistência naqueles que se dizem sangue azul, que são os nobres, certo? E ali se chamam de pais fundadores, entre aspas, entendeu? E patrícios e aquela coisa toda, entendeu? Porra, bicho, aí se opõe aos plebeus. No tempo dos gregos eram os nobres e os plebeus, certo? Em Roma eram os patrícios e não sei se eram plebeus também, não sei como é que chamava na Roma, certo? Mas o fato é, rapaz, que o ser humano, ele oprime o semelhante, certo? Eu falei ontem, sabe, que o ser humano é um ser sórdido. Eu notei alguma coisa aqui nessa história. Houve aí o julgamento do caso Marielle, certo? E os caras foram condenados. Um foi condenado a 89 anos de cana, certo? Assim, no geral, no genérico, certo? No fundo mesmo, ele não vai puxar cana acima de 30 anos, certo? E já disseram que no máximo ele vai puxar cana no regime fechado 12 anos, tá certo? 12 anos de regime fechado, certo? 12 de 30 anos, tá certo? Ele não, sabe, ele não vai puxar os 30 anos de cana fechada, vai puxar 12 anos só, tá certo? E depois, com mais um pouco tempo aí, ele vai pro regime aberto, essas coisas todas, depois aí, sabe, vai aí usar tornozeleira eletrônica. Mas o fato é que no máximo em 12 anos esse cara vai estar aí, sabe, o tal de... Eu não vou lembrar o nome do cara aí, sabe? Ele vai estar na rua, certo? O assassino de Maria. O Rony Lessa. Ele vai estar na rua, tá certo? Mas assim, o ser humano, sabe? Além de oprimir, o semelhante, sabe? Tirando, extraindo as riquezas materiais, ele extrai a vida quando ele quer, bicho. Ele toma a vida dos outros, sabe? Equiparar a vida humana, a vida dos semelhantes, a um objeto, tá certo? Uma coisa aí que se pode tomar, que se pode vender. Eu falei aqui dos navios negreiros, certo? Eles entendiam, rapaz, esses calhordas aí, sabe? Inclusive os suíços brancos, sabe? Que financiavam navios para trazer negros da África, certo? Eles acham que pode, com o dinheiro, sabe, comprar tudo. Esses suíços que eu falo, eles eram banqueiros, eram capitalistas, certo? Pessoas que... uma vez eu estava assistindo um filme, sabe, sobre ali uns caçadores de baleia, tá certo? Aí os caras se reuniam em algum lugar, sabe? Os caras que não pisavam na água, certo? Mas precisavam de um comandante, um capitão fodão, tá certo? Que pudesse entrar num navio baleeiro. Aí a história era a história de Moby Dick, certo? Uma baleia branca, entendeu? E assim, mas a grande discussão era, sabe... como equipar o navio, sabe, fazer o navio ir, sabe. Os baleeiros, eles iam para o mar atrás de óleo de baleia, tá certo? Que era para poder iluminar a cidade. Nessa época não tinha tecnologia de iluminação elétrica, as cidades eram iluminadas com óleo de baleia. Tá certo? Vê se pode uma coisa dessa. Quando já são 19 minutos e minha cabeça está poluída com umas questões aí, sabe, inconfessáveis. Mas assim, bicho, então é assim que a coisa funciona, tá certo? E eu tô falando aqui da nobreza, e houve esse congresso de Viena, tá certo? A revolução burguesa, eu não vou falar de revolução, sabe? Ali, porque tudo voltou ao normal de novo, bicho, sabe? O movimento dos burgueses, a insurreição burguesa, sabe? Eu não sei como é que Marx chamaria isso aí, mas a insurreição burguesa em 1870
em 1779, 1789, em Paris, sabe? Derrubou ali, sabe, os nobres e a igreja, sabe, e os comerciantes assumiram o poder, aquela coisa toda. Mas até o tempo, sabe, devido às pressões de Napoleão aparecer, sabe, se tornar imperador, Napoleão I, tá certo? Em 1814 acaba, ele foi de 1804, 10 anos, ele reinou 10 anos. De 1804 a 1814, 10 anos. Depois disso, Michaud, tá certo? Inclusive, ele foi e invadiu a Rússia, se ferrou para lá, sabe? Os franceses morreram para Dedéu. Era por isso, bicho, que as mulheres francesas, sabe, no tempo ali, sabe, no século XIX, sabe, iam lá para os Estados Unidos, sabe, lá para os puteiros dos Estados Unidos, ali no oeste, sabe, depois da Guerra Civil, sabe. Aquelas cidades ali de mineiros, sabe, era cheio de mulheres ali, sabe, que faziam prostituição, aquela coisa todas. E grande parte delas, sabe, eram europeias, certo? E polonesas e francesas, sabe, essas coisas assim, tá certo? Eu só sei que é isso, bicho. E o Napoleão se deu mal, sabe? E aí foi quando aí, então, esses países aí, sabe, que ganharam aí, sabe? O pessoal, os austríacos, os ingleses, os prussianos. Aí os prussianos são os germânicos, certo? É o pessoal aí, sabe? O do germânico. Até o Império Russo estava nessa reunião. Olha, estados papais, vê se pode, estados papais, estava no meio, Espanha, Portugal, França também. Tá certo? Então o fato é o seguinte, rapaz, que esses caras aí, sabe, esses nobres aí que voltaram ao poder, que então o que foi que houve aí, sabe, depois aí de Napoleão, houve a restauração das monarquias, certo? E zerou, rapaz, zerou os efeitos da insurreição burguesa ali de Paris, sabe? Aquela história da igualdade, fraternidade, igualité, fraternité e liberté, sabe? Foi pro vinagre, certo? Foi pro vinagre, foi pro saco, como a gente diz hoje, sabe? Não adiantou porra nenhuma. E o que a gente vive hoje, o que restou disso aí é a continuidade do império do dinheiro, bicho. O dinheiro que continua mandando. Tem uma tal de BlackRock no mundo aí, sabe? Que é uma organização sionista que compra, porra, o poder, tá certo? As nossas empresas aqui de extração mineral, sabe, petróleo, sabe, e aí, sabe, quem tem hoje de 1 a 100 milhões de reais, sabe, de 1 a 1 bilhão de reais, está comprando ações do Banco Central, sabe, digo melhor, está comprando ações do Tesouro Nacional, sabe, que remunera aí, sabe, com dividendos, aí, sabe, os títulos pelo empréstimo que quem tem dinheiro faz ao Brasil, sabe, ao governo brasileiro, ao Estado brasileiro, à nação brasileira, à União, entendeu? Seja como quiser, tá certo? Esses caras faturam por ano 1 trilhão, sabe, de reais, tá certo? 30% do orçamento, bicho. Alguém já disse que, na verdade, são 50% do orçamento, digo melhor, do PIB nacional, sabe? De todas as riquezas produzidas. Mas o que eu sei dizer é que nós temos, por exemplo, aqui no país, sabe, uma empresa chamada Vale, certo? Que se dedica à exploração mineral, rapaz. A gente não sabe para onde é que vai esse dinheiro, rapaz, sabe? Diz que vai para o orçamento, mas os caras pegam de volta, eles extraem de novo aí, sabe, com os dividendos, sabe? Eles puxam de volta. A Petrobras é a mesma porra. Aí o pessoal fica encrencando. O Conde não entende, sabe, a essência dessa questão. Quando eu tinha 20 anos, eu estava em Manaus ali, sabe, começando ali o curso de filosofia em 73. E de manhã eu estudava filosofia e à tarde eu dava aula, sabe? E não sei por que cargas d'água, sabe? Me incumbiram de me considerar um cara polivalente. Aí eu dava aula de geografia, de história, de educação artística, dava uma porrada de matéria. Eu não sei por que eles me davam esse monte aí, sabe? Eu era um polimata na época, guardadas as proporções aí, tá certo? Eu sei que eu dava aula aí para todas essas disciplinas. E foi nesse tempo que eu conheci, rapaz, o Maracaibo, que é um lago que tem lá na Venezuela, sabe? Eu precisava aprofundar disso, mas eu não vou não. Mas o fato é que na Venezuela tem um lago chamado Maracaibo. E que lá em Caracas, na época, certo? Era como hoje aqui a Vila dos Cabanos, sabe? Tem uma cidade aqui ao redor de nós, aqui em Belém do Pará, sabe? Ali no município de Barcarena, chamada Vila dos Cabanos, que é uma vila especial. Lá em Parauapebas também, bicho, tem uma vila especial. Lá em Oriximiná também tem uma vila especial. Lá em Oriximiná, que é um município ali já na fronteira do Pará com o Amazonas, sabe? É uma terra de extração de manganês, sabe? Salvo engano. E a Vale está para aquelas bandas de lá e outras empresas, sabe, subsidiárias, sabe? Que os caras inventam aí umas manhas aí, sabe? E o Roberto Carlos, sabe, quando ele estava na fase boa dele, ia para lá ganhar dinheiro, bicho, fazer show só para o pessoal. Não era para o pessoal de Oriximiná, tá certo? Era para uma vila de bacanas, de funcionários
lá de ali uma vila afastada da cidade de Oriximiná, do núcleo urbano, tá certo? E o Roberto ia lá cantar para esse pessoal aí, acho que ele levava aquele maestro dele, acho que já morreu aquele maestro dele, certo? Uma música que lembra aquele maestro, sabe? Detalhes, eu gosto de tocar detalhes no violão, tá certo? Mas tem também aquela outra que o Erasmo é sentado à beira do caminho, eu gosto daquela música. Mas assim, rapaz, olha, e tem umas músicas só do Erasmo também que eu gosto. Mas assim, rapaz, só sei dizer que a gente tá ferrado, tá certo? O tempo vai passando, tá certo? E as coisas vão assim, sabe? Se alternando entre farsa e tragédia e farsa. Amanhã eu vou falar de tragédia e farsa, farsa e tragédia. Farsa e tragédia são gêneros teatrais, são gêneros literários, tá certo? Alguém escreve um texto, sabe, dedicado à farsa, ou alguém escreve um texto dedicado à tragédia, certo? E esse texto, sabe, depois lido, interpretado e representado em teatros, certo? Tá certo. Então, assim, um dia Marx fez uma citação, justamente foi num livro em que ele faz uma apreciação do 18 Brumário, certo? Quando houve um golpe lá na França, certo? Eu não sei quando. Mas acho que amanhã eu falo do 18 Brumário, tá certo? E eu não sei se aproveitando então, como eu vou falar amanhã de 18 Brumário, acho que eu vou dar o título deste vídeo, sabe, de 18 Brumário. Vou verificar depois com o meu nome correto, certo? 18 Brumário, eu não sei de quê. É porque eu vi um tempo aí com a Revolução, com a insurgência burguesa, certo? 1789, o calendário, o calendário francês mudou, tá certo? Eles acabaram com o calendário esse que a gente usa hoje, certo? Eu não sei se é o calendário gregoriano, eu não sei, tem que ver isso aí. E eu só sei que eles trocaram. Então, 18 Brumário era uma maneira de falar, sabe? Brumário lembra brumas, certo? Eu não sei, acho que é meio pagão, sabe, esse calendário aí. Mas eu vou verificar aí o calendário francês. E o título só em homenagem, então, a isso aí, eu vou chamar de 18 Brumário, eu não sei de quê. Mas assim, em homenagem inclusive também a esse palhaço que foi o Napoleão, tá certo? Mas assim, eu ia falar também do Pio XII, tá certo? Um cara que baixou aí um dogma, certo? Sobre a infalibilidade da Assunção de Nossa Senhora, mas eu deixo para falar isso amanhã, porque já são agora 27 minutos. Eu vou parando por aqui. Minha cabeça tá distraída, bicho, olha. Porra, cara. Mas eu sei a causa da distração, tá certo? Não é preciso se preocupar, não. Mas eu paro por aqui, tá certo? E vou dizendo que meu nome é Ernest, certo? Quem fala muito dá bom dia a cavalo, tá certo? E dá bom dia a cavalo, bicho, olha. Uma expressão, velho, escrota aí, sabe? Fulano dá bom dia a cavalo. Isso lembra bem ali os romances realistas, poderia lembrar muito bem a Machado de Assis, tá certo? Fulano dá bom dia a cavalo. Fala muito. Então eu aqui falando, bicho, dando bom dia a cavalo, certo? Para dizer assim, sabe, que o cara fala tanta besteira, certo? E fala demais, sabe? E ninguém dá atenção. Eu já falei, já expliquei isso aí, tá certo? E é isso aí. Mas na verdade a minha cabeça tá rodando, tá girando. Não a cabeça, sabe? As intenções aí, sabe? Então é isso. Bom dia, tá certo? Eu não sei se é isso. Eu vou voltar aqui pra Guma, tá certo? Para ela dar um aceno para nós aqui. Eu estou desligando o meu note que é para puxar a Guma de volta, tá certo? Bora ver se ela aparece aí. Mas é isso, tá bom? Bom dia. Ai, ai. Cadê a Guma? Ela não veio, mas eu tenho que trazer a Guma para ela se despedir de vocês aqui. Porra, bicha foda. Tá aí ela. Olha aí, tá vendo aí? Ela continua com o olho dela penetrante, sabe? E uma borboleta na testa. Bom dia, bom dia.